Aí, mas eu estudei, no fim, engenharia da computação. Tem umas duas coisas assim. Em casa, todos os homens, inclusive meu pai, a gente tem 4 filhos. Meu pai, ele estudou engenharia, meu irmão mais velho estudou engenharia, eu estudei engenharia, e meu irmão mais novo estudou engenharia. E era algo assim que você fosse fazer o que fosse, você tinha que ser engenheiro. Homens da família do meu pai, a maioria é engenheiro. E aí eu fui fazer engenharia da computação. Eu sempre tive habilidade com computador, esse tipo de coisa. E desde novo, na época, quando era mais jovem até do que vocês, veio a época que os computadores de torre, o 486, 586, Pentium, Celeron, AMD, eram os computadores da época e a gente montava eles. Gostava muito de montar, então comprava um monte de manual, começava a montar, comprava peça no Paraguai e montava computador. Então Caramba. aquilo eu comecei até a trabalhar com isso. Eu comecei a me empolgar, falei, pô, isso aqui que eu tenho que estudar. Eu não gostava muito de estudar, então a engenharia foi meio difícil para mim, demorou uns 7 anos Imagino, para me formar. imagino. Muito pesado, né? E ainda mais de computação. É, É, é mais pesado ainda? é muito pesado. Vou falar para você que eu fiz na PUC Campinas, mas assim, todos os Legal. amigos meus que eu conheço que estudaram engenharia de computação, poucos terminaram em 5 anos. Engenharia tem uma coisa que os 2 primeiros anos ele tem aquele ciclo básico, né? Você estuda cálculo, álgebra, Básico. mecânica, física, eletricidade. Nossa. Quem escolheu engenharia já escolheu o caminho mais difícil, então, pelo jeito. Não, e acontecia muito, a pessoa escolhia engenharia, a sala começava com 2 salas de 60 pessoas. E eu falava, porra, gente pra caramba, quando eu estudava na escola era 30, 40, eu já achava muito. Mas no primeiro ano, metade daquela galera que começou engenharia de computação passava para o curso ou de ciência da computação ou análise de Desenvolvimento de sistemas. análise e desenvolvimento de sistemas. A questão, a diferença aí tá que a engenharia de computação você só vai começar no primeiro e segundo ano, a gente só teve aula de algoritmo. A gente não teve aula nenhuma de programação. Porque assim, qualquer engenharia ela tem um ciclo básico. E a pessoa ela vai com a tendência de, eu vou chegar, vou desenvolver, vou aprender, e você está ali atolado em cálculo 3, amigão, fazendo limite, derivada integral, Uma matemática muito avançada, né? muito avançada, álgebra linear e eletricidade, esse tipo de coisa. Caramba, para sentar no computador e fazer. Mas aí, passado essa fase, depois é para durar 2 anos, mas normalmente dura uns 3,5. Eu levei mecânica e cálculo 3 até o 6º ano. Caramba. Pô, Mas eu já trabalhava, estudava, teve várias coisas ali que aconteceram no meio. E depois que eu passei para essa fase, aí começa a estudar sistemas operacionais, aí tem uma diferença no análise de sistemas, ciência da computação e na engenharia de computação. Na engenharia de computação você estuda duas partes. Você estuda o desenvolvimento de sistema, mas você também estuda o que a gente chama de baixa plataforma. São códigos de máquina. Então você estuda um pouco de automação, você estuda também a parte que se chama assembly, né, que é você programar um processador, e você estuda também sistemas operacionais. Isso aí, em outros custos, talvez você não estude isso. Você vai direto para desenvolvimento de sistemas de negócio, desenvolver um aplicativo, desenvolver coisa. É teclar daí. É teclado. Aí é queimar o dedo ali, ficar horas e horas desenvolvendo rotinas e threads e semáforos e tudo isso, e desenvolvendo processos de máquina, e ali gasta cérebro, viu? Imagina. Eu já fiz um cursinho rápido de programação na internet. Tipo, quanto tempo? Fiz uns 3, 4 meses difícil, cara. Assim, Eu paguei um pau pra fazer uma equação de segundo grau. né, o programa de uma equação, É, fiz no Python. Bem legal de o fazer. Python é uma linguagem de alta plataforma, é legal. O Python é muito bom, o Python é muito usado hoje. Aí, com a baixa plataforma, depois você tem as linguagens orientadas a objeto, que tem as linguagens básicas, o C, C++, C++, e depois você tem o Java, C Sharp. E aí, em cima delas, você tem uma série de frameworks. Frameworks são quadros de sistemas pré-definidos, são como bibliotecas. Eu quero desenvolver uma mesa. Você não precisa desenvolver o pé da mesa, a tampa, já tem tudo isso desenvolvido. Então,
tudo isso que é baixa plataforma e os objetos já estão desenvolvidos. O que você faz é unir ali. Normalmente, quando você vai trabalhar em cima de um framework. Mas isso não tira todo aquele conhecimento que você adquiriu na faculdade. Porque na faculdade ela te ensina a programar, isso é muito importante, desde a parte de algoritmo, e você começar a pensar como resolver problemas computacionais. E mudar uma chavinha da forma. Você tem que começar a pensar de forma analítica. É o famoso, e aí, em análise de sistemas, em que começa falando que é a frase acho que está nos manuais de guerra, tudo que é o dividir para conquistar. Tudo aquilo que você tem que desenvolver, quando você olha, parece algo grande. Você fala, quero desenvolver um sistema de caixa registradora de supermercado. Uma saída numa impressora fiscal. Se você conseguir dividir em módulos cada vez menores, os módulos depois vai unir. A forma de pensar que você começa a conseguir gerar sistemas computacionais. Caramba, que maneiro. Mas uma coisa que veio na minha mente quando você estava falando, na época que você foi, como que as pessoas viam a engenharia da computação? Porque, por exemplo, nessa época, Na hoje em nossa dia, época, sim. Agora. hoje em dia, as pessoas, quando eu falo de engenharia da computação, a galera vê bom emprego, grandes oportunidades. Na sua época era assim também? Na minha época, a parte de ciência da computação era um pouco mais forte. Mas engenharia de computação, a galera via muito para trabalhar, fazer concurso na Petrobras, fazer receita. Tinha esse lado, porque exige o engenheiro, ele tem que ter CREA para ser engenheiro, e você tendo CREA, você pode fazer concursos específicos. Então, tem um privilégio salarial. Nós viam nessa parte. Eu falava, é um curso mais difícil, mas você pode. Ou o desenvolvimento de sistemas mais complexos. Você trabalhar em bancos, você trabalhar na área de telecomunicações, que foi a área que eu fui trabalhar. Por exemplo, eu vim trabalhar com aplicativo, eu me formei em 2010, eu vim trabalhar com aplicativo em 2018. Assim. Não existia aplicativo. O máximo que existia era aqueles aplicativos de celular, eram aqueles Nokia ainda. Existia a ideia de desenvolver aplicativo para dispositivo móvel. Existia a ideia de desenvolver programas para rodar em PC. Na época estava começando a web. Aplicativos derivados diretamente para a web. Você tinha aplicativos para sistema operacional. Ou era o Windows ou era o Linux. Mas já se via um vasto campo de trabalho por duas coisas. Isso é importante até mencionar. Quando você faz medicina, odontologia, direito, o seu campo de trabalho ele é restrito geograficamente. Você faz direito, você quer ser advogado na Espanha, você tem que fazer outro curso lá e ser advogado lá. As leis mudam. A computação, muita gente via assim. Eu tinha um primo que ele trabalhava na Microsoft, né? Eu posso me formar aqui e trabalhar em qualquer lugar do mundo, como aconteceu comigo. Fiquei morando fora do país 10 anos trabalhando como engenheiro de sistemas. Porque os sistemas são muito semelhantes. Em todo lugar. O que mudam são as leis, as adaptações, o idioma. Mas o sistema em si são muito A base, parecidos. Exatamente. Entendi. Legal. E assim, você já está apto, assim, quando você se formou em engenharia da computação, você já está apto a trabalhar com telecomunicações? Qual que é a distinção, assim? Então, existe o engenheiro de telecomunicações, existe o engenheiro de computação, o engenheiro eletricista. Existem intersecções aí na área de conhecimento desses, principalmente. Do mesmo jeito que você tem um engenheiro de mecatrônica, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, que também existe alguma intersecção, existe na área de engenheiro de computação, engenheiro de telecomunicações e engenheiro eletricista. Por exemplo, tem muita gente que trabalha comigo na área de telecomunicações que é engenheiro eletricista. Porém, o que acontece? A engenharia de telecomunicações tem muito foco na área de rede. Uma empresa de telecomunicações, ela é dividida em... Existe aquele famoso 7 camadas OSI. Osborne. E você tem desde a camada de rede, onde você tem um cabo coaxial ligando, antigamente era um cabo coaxial ao outro,
E em cima dele você tinha várias camadas de sistema para conseguir gerenciar essas camadas de baixo. Tem camada de rede, aí você tem controladores de dispositivos de rede, você tem inventários de rede, você tem sistemas que gerenciam toda essa planta e depois você tem os sistemas de negócio, que é, por exemplo, eu comecei na área de comunicações, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Siebel. Essa empresa foi comprada por uma empresa chamada Oracle. Na época era a quarta maior empresa de sistemas do mundo, mas acredito que seja, né? Uma empresa americana. Oracle é a desenvolvedora do Java, não é? Ela comprou o Java em 2009 da Sun Microsystem. Ela comprou a Sun Microsystem. Aí a Oracle ficou dono do Java. E ela era a maior, ainda, que os bancos de dados. A maioria dos bancos de dados eram da Oracle, né? Eu trabalhei lá, eu entrei como estagiário, e aí eu entrei na parte de aplicação, que são sistemas de negócio. O que são sistemas de negócio? São sistemas, e nessa época ainda era desenvolvedor de sistemas, sentava e desenvolvia. Ficava lá, queimando o dedo lá no teclado, dia e noite. Outra coisa que é importante, quem trabalha com sistema vai trabalhar dia e noite. Sistemas não param. Todo mundo vai ter essa rotina. Eu já virei muitas noites trabalhando, porque você tem que fazer manutenção no sistema nos horários que o sistema dados. Vida de médico. Aí, comecei a trabalhar com o Siebel, que era um CRM. O que é um CRM? É um sistema de relacionamento com o cliente. Então, é um sistema que quem desenvolveu foi a área bancária e a área de telecomunicações. Quando você liga para uma operadora, para uma Claro, para uma Telefônica da vida, e você pergunta, meu celular quebrou, quero trocar o celular, quero trocar meu chip. Aí, ele vai te dar um número de protocolo, uma solicitação. Ele vai identificar esse trâmite, transação, do início ao fim. Ela vai identificar quem você é, qual que é o cliente, Arthur, Giuseppe, qual problema você tem, que equipamento você tem e o que você precisa fazer. Você precisa trocar de celular, trocar de chip, você foi roubado, você precisa bloquear, você precisa do número da linha. Diversos. Esse tipo de sistema começou a trabalhar na área bancária e telecomunicações. E eu comecei a pegar essas duas áreas. Mas aí eu mudei de empresa para uma que era de CRM só em telecomunicações, em 2010. E aí, com isso, eu me aprofundei desde estou há 15 anos. Eu estou trabalhando com foco só em telecomunicações. E hoje já com coisas do tipo inteligência artificial para telecomunicações. Inclusive, que eu ia perguntar isso agora. Como é que está sendo o inserimento, se eu posso dizer assim, da IA no teu mercado, que é um mercado que antigamente nem se imaginava isso direito ainda? É muito interessante isso que você está falando, porque a inteligência artificial já existe há bastante tempo. A inteligência artificial existe... Eu fazia faculdade, existia a ideia de inteligência artificial, que é a capacidade do sistema autoaprender e, com aquilo que ele aprende, ele aplicar em cima de novas hipóteses. Então, por exemplo, eu, com todo o histórico do que aconteceu aqui, eu sou capaz de armazenar esse aprendizado, alterar as minhas rotinas e, de acordo com novas hipóteses que venha, eu conseguir trazer aquilo que eu conheço e aplicar. Isso aí são chamados sinapses. Tendo sinapses, que é o cérebro humano. Você vai crescendo, aprendendo, e você vai lá e aplica essa sinapse em uma nova experiência. E você vai poder avaliar se essa sinapse ela foi bem aplicada, se o resultado, se o impacto dela foi positivo ou negativo, baseado num juízo de valor que você também treina a inteligência artificial. Então, o que é bom e ruim? Depende, a inteligência artificial tem até a questão da cultura. Você contra o resultado esperado que você vai ter ali. Então, na minha área, a inteligência artificial ela é muito utilizada para, primeiro, fazer... A gente trabalha muito na preditiva. São dois tipos principais, tem vários, mas são dois tipos principais de inteligência artificial. Preditiva, você vai aprendendo e você vai prever cenários, você vai simular cenários. Então, se amanhã tiver um aumento na tarifa do gigabyte de dado no sistema pré-pago, quanto isso vai impactar na receita que eu vou ter de recargas? Bom, a gente tem, ele sabe, o sistema sabe, compila dados ali que Dona Maria, toda semana, põe R$10 para carregar 1 GB e ela vai ter aquele WhatsApp, Facebook, Instagram
livre a semana inteira, por esses R$10 por semana. Semana seguinte, mais R$10. E se eu aumentar isso para R$15, dona tá carregando reais, não vai conseguir chegar no fim de semana, vai diminuir minha receita, vai diminuir o consumo da dona Maria. Então a gente faz esse tipo de simulação preditiva. A gente também pode fazer simulações no pós-pago, não só no sistema móvel, né, mas tem que é do tipo a tarifa de celular hoje é a média R$39. Vocês têm celular? Sim. Plano controle, pré-pago ou pós-pago? Meu controle. Controle, você paga R$39 por mês, né? Não, eu pago 70. Pô, esse controle tá caro, hein? Mas vamos dizer que a inflação aumentou e a gente vai ter que fazer um reajuste desse plano, que uma vez por ano eles reajustam o seu plano. Para 79. Eles sempre fazem assim, 69, 70. É um quebrado. São sempre preços para você acreditar que você está pagando 69 Meu é e não 71,99. sempre assim. Aí, se eu reajustar isso para 79, pessoas como o Igor, qual que vai ser o impacto? A gente vai ter o Igor movendo para o plano de 79, a gente vai ter o Igor reduzindo para o plano de 69. Então, a inteligência artificial ela me ajuda a entender, dado o cenário do país, dado cenários que a gente compra. Se compra muitos cenários também, benchmarks. Você carrega esses cenários no sistema. Tem empresas que elas criam cenários aleatórios para você alimentar a sua inteligência.